Boa tarde a todos. Vamos falar um pouquinho hoje sobre as doenças mentais, ou as chamadas doenças mentais, a ser melhor definidas. Durante o dia a dia, no consultório, na clínica, convivendo com pessoas que alegam ter doenças mentais, ou parentes que alegam que alguma pessoa da família está sofrendo de uma doença mental, nós nos debruçamos sobre o assunto, sobre o caso, para a gente analisar e entender a situação. Sem dúvida, regra geral, todos os casos que chegam até nós primeiramente fazemos uma consulta, nós temos um olhar clínico para o que nós estamos vendo. Nós estamos ali diante de uma pessoa que alega ter uma doença mental. O estudo natural nos leva a fazer uma anamnese ampla. E essa anamnese ampla, ela nos conduz ao estudo antropológico e da ancestralidade dessa pessoa e de até alguns familiares em uma geração ou duas gerações anteriores. Nós descobrimos como essas pessoas viviam, qual a hereditariedade que essa pessoa trouxe consigo, como essas pessoas viviam, de que elas se alimentavam, quais eram os hábitos delas, as condutas, como elas dormiam. Isso nos traz uma resposta muito surpreendente. Primeira coisa, a gente conclui que essas tidas ou citadas doenças mentais, de mentais não tem nada. Elas são doenças metabólicas e nutricionais. Isso realmente nos traz um alívio muito grande. Porque a gente sabe, se nós entendermos e tratarmos das doenças metabólicas e as doenças nutricionais, nós temos uma chance muito grande de curá-las. E é o que tem ocorrido no dia a dia. Então, o que acontece? As pessoas iniciam um tratamento após uma boa anamnese, após alguns exames laboratoriais e também alguns exames de imagens, uma análise criteriosa e entendida sobre as queixas, e essa pessoa começa num processo de recuperação natural. Olha que coisa maravilhosa. Através da epigenética e da epigenômica, nós vamos dar causas ou as causas daquelas doenças. E, na maioria das vezes, ou em quase todas, ou em todas, as pessoas estão com uma síndrome metabólica em algum nível. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3. Elas estão com disbiose, estão desnutridas, estão intoxicadas, inflamadas e, às vezes, e na maioria dos casos, com alguns órgãos comprometidos. O intestino, o esôfago, o estômago, o pâncreas, o fígado. E a gente começa uma luta para fazer a reversão disso. Nós chamamos de remissão da doença. Então, a gente percebe que, na verdade, não é uma doença. É um estado que a pessoa está vivendo e que vai ficar livre daquela situação dentro de algum tempo. Isso fica muito claro. Então, diante disso, o que a gente conclui? Que as pessoas têm doenças mentais originárias de um processo natural de uma má nutrição. Então, essas pessoas faltam tudo. Faltam nutrientes, de maneira geral, aminoácidos, vitaminas, os minerais. Como nós sabemos que nós necessitamos de 103 nutrientes para nós vivermos, as pessoas estão com deficiência em praticamente todos. E há necessidade de fazer a suplementação. Nós vamos prescrever também uma alimentação. Ela vai comer comida de verdade, os alimentos naturais, os alimentos funcionais, os fitoterápicos, as ervas medicinais, através de muitos chás que são maravilhosos, das vitaminas, dos precursores dos hormônios. E essa pessoa começa um processo de recuperação, justamente no ataque à causa, ou às causas, suprindo as suas necessidades do dia a dia. Então, muitas vezes se administra um determinado nutriente para uma pessoa, mas ela não tem como absorver isso. O seu intestino não está em condição de absorver, não tem um terreno biológico próprio para absorver esses nutrientes. Então é perdido. Então nós precisamos começar pela base, corrigirmos desde o início a sua alimentação, tem que ser uma alimentação adequada para que ela possa se recuperar paulatinamente. Então, se ela tem
o intestino desinflamado, tem uma normobiose, tem o seu fígado desintoxicado, o seu baço também desintoxicado, o seu pâncreas também. Olhe bem o que acontece. As coisas começam a voltar para os seus devidos lugares. Você vai receber uma alimentação adequada, no tempo certo, nas quantidades certas, os nutrientes corretos, justamente aqueles que eles têm deficiência. Muitos daqueles nutrientes o nosso organismo produz. Nós vamos ter que suplementar. E até em um outro vídeo eu falei sobre isso, uma suplementação que pode ser a qualquer tempo. Isso realmente hoje nos dá um alerta e um alívio muito grande que muitas pessoas que estão sofrendo de supostas doenças mentais, essas doenças não são mentais, elas são metabólicas, elas são nutricionais. E a medicina naturopática tem um olhar muito especial para isso, junto com a nutrição funcional que veio para ficar. Está fazendo uma revolução mundial, as pessoas estão aprendendo a comer comida de verdade, estão evitando comer aqueles alimentos que intoxicam, né? Os alimentos industrializados, que são altamente tóxicos, que não precisam entrar em detalhes, porque todas as pessoas sabem o que são e quais são e que realmente prejudicam muito. Então isso realmente tem marcado um novo tempo. E muitas pessoas que às vezes até se aposentaram por doenças mentais, poderiam estar hoje trabalhando, sendo úteis à sociedade, cuidando de suas famílias, mantendo relacionamento com os seus amigos. É porque, na verdade, elas acreditaram que as doenças eram mentais, nunca entenderam que eram doenças metabólicas e nutricionais, e assim elas estabeleceram essa situação nas suas vidas. E nós podemos marcar um novo tempo, como temos marcado a partir de agora, tratando essas pessoas de forma diferente. É um novo olhar, é um novo tempo para cuidar dessas pessoas. Às vezes, se você tem um parente seu, ou você mesmo está se sentindo muito atordoado, ou tem um parente, uma pessoa da sua família, um conhecido, um amigo, que alega ter uma doença mental, é bom que isso seja analisado. É bom que ela esteja procurando um profissional especializado, que conheça de epigenética, que conheça de epigenômica, que conheça de medicina naturopática, que conheça de nutrição funcional, para poder fazer tudo isso por ela. E o ganho é fabuloso. Nós temos absoluta certeza que pelos resultados que nós temos obtidos e pelas possibilidades cada dia mais crescentes, com nutrientes maravilhosos que nós temos hoje, né? A natureza tem tudo, a natureza tem tudo para nós. O Criador deixou tudo pronto, uma casca de uma árvore, uma folha de uma árvore, uma raiz de uma árvore, os frutos de uma árvore, tudo isso é aproveitado. E a gente nem imagina. Você passa pela rua, você às vezes arranca uma planta, e aquela planta é uma planta medicinal, e você não sabe o que é. Já está no seu quintal, está na calçada da sua casa, está no seu jardim, e você jogou fora como mato, como uma praga. E na verdade, uma planta medicinal realmente para curar muitas doenças, inclusive as doenças mentais, ditas como mentais, porque na verdade elas são nutricionais. Muito obrigado, um abraço a todos.